Deus seja louvado. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 26, onde diz: Isaque na terra dos filisteus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa a aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque brincava com Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de sua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 100, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado. Depois da morte de Abraão, eles deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale
e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque faz aliança com Abimeleque. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Sepa, por isso Berseba. É o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beer Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Amém. Então é bem claro esse capítulo, né, irmãos? A história do início do povo de Israel. Então aqui o Senhor nos dá a entender, não é? A herança que seria cabida a Isaque, filho de Abraão, não é? A promessa que Deus fez a Isaque, segundo a Abraão,
diz aqui: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar. Então Abraão também passou por fome e foi para o Egito. Não é como nós já lemos aqui, né, irmãos? Agora Isaque foi para a Filístia, não é isso? A ter com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Ele ia para o Egito, igual o pai dele. Levou ele quando era criança para o Egito. Não é isso, irmãos? Mas o Senhor apareceu em sonho para Isaque, dizendo para ele não descer para o Egito, e o guiou até a Filístia. Fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Não existe nada maior do que isso, né, irmãos? Filho de Abraão, Abraão já teve esta promessa, que foi passada ao seu descendente Isaque, não é? Que em ti serão benditas todas as nações da terra. E como Deus cumpriu esta palavra e está cumprindo hoje esta palavra? Você sabe, através de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que foi sacrificado por todas as nações. Trouxe o Evangelho a todas as nações da terra. Todos que aceitarem o seu nome e forem batizados, em seu nome serão salvos. Nem nesta época, após esta época, após a vinda de Moisés, onde se estabeleceu a lei, não existia esta porta de salvação às outras nações, somente ao povo eleito de Deus, somente a Israel, que era dado a lei de Deus Altíssimo, o povo eleito e escolhido de Deus. Então era um povo fechado, não é? Só eles que tinham direito de salvação naquela época. Através da lei de Deus e daqueles mais que Deus, por exceção, quisesse guiar e salvar. Também, irmãos? Sempre há suas exceções em todos os fatos na terra. Não é isso, irmãos? Assim, Jesus Cristo quebrou este mandamento, esta regra. Não é? Quando nós vemos que ele rasgou o véu. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou em duas partes. Não é? Aquele véu bloqueava a lei para todas as nações. Não é mesmo? E somente Deus falava com os seus profetas, com os seus sacerdotes. O povo não tinha esse privilégio de quebrar os seus joelhos, orarem a Deus e serem ouvidos, e terem uma resposta de Deus se manifestar em nossos corações, em nossas mentes, através do Espírito Santo. E quando Jesus morreu, ele trouxe esse benefício para nós, rasgando o véu do templo e fazendo-nos achegarmos-nos a Deus através do Espírito Santo, onde o primeiro passo é o batismo. Louvado seja o Senhor! Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos.
os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então era essencial obedecer às leis de Deus, né, irmãos? Os preceitos de Deus, os bons costumes de Deus. Vejamos que nesta época não havia uma lei ainda, não é? Mas Deus falava com o homem, não é isso? Tinha uma regra da natureza no ser humano, como existe na natureza animal. Em toda a natureza de seres vivos existe uma regra, não é isso, irmãos? Uma regra da natureza, que é estipulada na consciência do homem, porque nesta época não existia a lei de Moisés. Isso aqui foi bem antes de Moisés. Louvado seja o Senhor. Isaque, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, porque dizia ele consigo: os homens do lugar não me mantêm por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. É a mesma coisa de Abrão com Sara. É igualzinha a passagem, né, irmãos? Um estava no Egito, agora Isaque na Filisteia, ou na Filístia, não é? Terra dos filisteus. A mesma coisa por causa da fome, Abraão se dirigiu ao Egito, e por causa da fome, Isaque se dirigiu à Filístia. E ambos tinham mulheres bonitas, da mesma maneira que Abraão, né, enganou, escondeu que Sara era sua mulher, identicamente o seu filho Isaque também falou que Rebeca não era sua mulher, era sua irmã, porque ele tinha medo de morrer por causa da mulher dele, que era muito bonita, né, irmãos? Não é? Mata o marido e fica com a mulher. Então Isaque temia ser morto por causa da mulher dele, então ele enganou, encobriu, né? Que ele era o marido dela, que ela era sua esposa, para ele permanecer vivo, né, irmãos? Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque brincava com Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grande delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Então, cada peça, um animal, era vezes 100, né? O plantio dele era vezes 100. Tudo que ele fazia era, Deus multiplicava não 20 vezes, era 100 vezes tanto. Deus enriqueceu ele rapidamente, né? Deixou Isaque muito rico, mais rico do que o rei da Filisteia, da Filístia, não é? Até que o rei viu que ele ficou maior do que a terra dele, do que ele e a terra dele, e o rei o mandou se retirar, que ele se retirasse da Filisteia, da Filístia, né, irmãos? Como vamos ver agora mais para frente. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou
riquíssimo. Glória a Deus. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos. O número de servos dele era maior do que o exército do rei da época, irmãos. Ele tinha mais homens do que o próprio exército do rei Abimeleque, rei dos filisteus. Isaac ficou muito rico, como seu pai Abraão, na época, não é? Que esse tinha ido para o Egito e posteriormente era vizinho de Sodoma e Gomorra, onde ele socorreu os reis de Sodoma e Gomorra com o seu exército, que era maior do que o dos reis, os dos reis de Sodoma e de Gomorra. Assim, Isaac também ficou muito poderoso. De maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Não é isso, irmãos? Então ele ficou maior do que o próprio rei da Filisteia, da Filístia, irmãos. Abimeleque, rei dos filisteus. Ele ficou mais poderoso do que ele. No que disse o rei: aparta-te de nós, porque és mais poderoso do que nós. Então ele ficou com medo de que Isaac tomasse dele o seu reino, se apoderasse de tudo e de todas as suas coisas, e pediu para que ele se retirasse de suas terras. E tornou então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e te multiplicarei grandemente a tua descendência por amor de Abraão, teu pai, e meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque faz aliança com Abimeleque.
de Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais, e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz, após o juramento de um para com o outro, né, irmãos? Na verdade, sempre o rei mais fraco vem pedir aliança com o mais forte. Quer dizer que Isaque era mais forte do que Abimeleque, rei da Filisteia. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Não é mesmo, irmãos? Uma cidade famosa na época, não é? Berseba. A gente vê muito falar de Berseba no Velho Testamento. Isto aqui foi antes, né, da saída do povo do Egito, antes de Moisés, e depois, quando o povo de Israel já estava a caminho, quando adentrou em Jericó e já ia adentrando para Canaã, não é? Várias vezes é citada Berseba. Berseba é uma cidade muito importante, não é? Nos acontecimentos da palavra de Deus. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beere Eteu, e a Basemate, filha de Elon Eteu. Ambas se tornaram a amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Por quê? Porque eles se casaram com mulheres estranhas à fé, mulheres que não eram da linhagem deles, mulheres que adoraram ou adoravam a outros deuses, a deuses estranhos. Né, irmãos? Então, eles quebraram, né, a lei de Deus, os costumes do povo. E isso foi uma coisa dolorosa, né? Foi uma repartição entre eles na época. Não é isso, irmãos? Eu quero agradecer a Deus antes de encerrar esta palavra, por ser eu também um descendente de Abraão, esse grande homem, creio que um dos maiores homens de toda a existência da terra, onde ele recebeu, não é, esta promessa divina de que todas as nações da terra seriam benditas nele, né, irmãos? Também Isaque, seu filho, teve a mesma promessa, e Jacó, meu velho pai, não é? O pai das 12 tribos de Israel. Não é mesmo, irmãos, que nós conhecemos através desse maior livro de toda a existência da terra até a volta de Jesus.
não é mesmo, irmãos? E sou da tribo de Judá, da qual Jesus Cristo também era um judeu. Também Davi, o primeiro, o segundo rei de Israel, digamos o primeiro rei, obediente a Deus, né, irmãos? O nosso inesquecível rei Davi também era judeu, de Judá, irmãos. Isto para mim é uma honra, onde prata e ouro não podem alcançar tamanha honra como esta. Me sinto intocável por ser um descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó, da tribo de Judá. Eu agradeço a Deus por tudo isto em minha vida, mesmo sendo um pobrezinho material, não é? Vivendo uma vida simples, não tendo valor diante dos homens, não é? Pela nossa condição material, mas esta honra permanece e permanecerá em meu coração até o fim da minha vida. Agradeço a Deus por tudo, Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente louvado. Amém. Glória a